Preço do Bitcoin muito próximo da máxima histórica, então em torno de 120 mil dólares no dia de hoje. É um tema recorrente aí nos últimos dias, o preço do Bitcoin que vem renovando as máximas dia após dia, então já falei bastante sobre isso nos últimos vídeos aqui do canal. Mas no vídeo de hoje eu quero falar aí sobre o case da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que está investindo pesado em Bitcoin, tendo muito sucesso e atraindo o olhar de todo o mercado financeiro para este case aqui de muito sucesso do ETF de Bitcoin da BlackRock. Então vamos falar sobre isso no dia de hoje, mas antes, no vídeo de hoje, né? Mas antes, eu quero mencionar novamente que aqui na descrição do canal eu deixo o código de cupom da BIPA, o cupom Satoshi. Então você pode usar o meu cupom de desconto para ganhar até R$100 em Bitcoin com novas compras, certo? Então dê uma olhada ali nas regras aqui na descrição. Eu já utilizei bastante serviços da BIPA aí para comprar e vender satoshis. Eles têm soluções de Lightning Network, eles têm inclusive um cartão com cashback em Bitcoin. Então várias soluções bem interessantes para os bitcoinheiros. Se vocês não conhecem ainda, eu recomendo bastante que vocês conheçam. Então deem uma olhada aqui na descrição deste vídeo. Então vamos voltar para o tema. A primeira notícia que eu quero mostrar aqui para vocês é uma notícia da Exame, que diz que o ETF de Bitcoin da BlackRock é o mais rápido da história a atingir 80 bilhões de dólares em ativos. Então foi lançado pela maior gestora de ativos do mundo em janeiro de 2024. O fundo demorou 5 vezes menos que o último recordista para ultrapassar a marca de 80 bilhões de dólares. Então é realmente incrível o que está acontecendo aqui. Não apenas o preço do Bitcoin vem subindo, mas a adoção também. Então, tem esse gráfico aqui de adoção do Bitcoin versus internet, e até pouco tempo atrás a gente via vários banqueiros falando mal sobre Bitcoin, vários políticos falando mal sobre Bitcoin, mas agora eles não só aceitaram o Bitcoin, como a corrida para o Bitcoin se iniciou de forma muito rápida, muito repentina, e talvez os últimos players aí acabem perdendo o bonde nessa corrida para o ouro digital, que é o Bitcoin. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas tome cuidado porque você pode estar vendendo seus satoshis aí para a BlackRock muito em breve. Então, muito interessante porque a BlackRock, sendo a maior gestora de ativos do mundo, faz com que todos os players aí do mercado financeiro fiquem atentos a isso e dá um respaldo aí, que é importante talvez não para os bitcoinheiros mais raiz aí da comunidade, mas para o mercado financeiro tradicional isso dá um respaldo muito importante. Aqui uma outra notícia: BlackRock lucra mais com o ETF de Bitcoin do que com o SP500, então é incrível, porque para quem não sabe, o SP500 é o índice da Bolsa dos Estados Unidos, que é o índice mais importante aí de ações do mundo, que é a Bolsa dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. E agora o Bitcoin, que foi lançado há pouco tempo, certo? O ETF de Bitcoin da BlackRock foi lançado há pouco tempo, melhor dizendo, lucra mais do que o ETF do SP500. Então vamos dar uma olhada aqui na notícia. BlackRock passou a lucrar mais com o ETF. O IBIT, lançado em janeiro de 2024, já gerou 187 milhões de dólares em taxas, superando os 187,1, né? 187,5 milhões em taxas aqui do IBIT, que é o ETF do Bitcoin, contra 187,1 arrecadados pelo IVV, certo? Que é o ETF da BlackRock do SP500. Então é realmente uma marca histórica aqui, o crescimento e a valorização e adoção cada vez maior aí, inclusive a adoção corporativa do Bitcoin, que vem crescendo muito. E aqui temos algumas declarações bombásticas também do CEO da BlackRock, que diz o que é preciso para o Bitcoin alcançar 700 mil dólares. E ele fala também por que você deveria ter Bitcoin na sua carteira. Então, isso realmente, o Larry Fink, então, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de recursos aí do mundo, está falando abertamente sobre isso, e falando não só sobre isso, mas sobre a possibilidade do Bitcoin atingir 700 mil dólares. Então tem alguns analistas que ainda dizem que o Bitcoin é uma moeda que não tem valor nenhum, certo? Mas fica cada vez mais difícil não perceber o potencial do Bitcoin e o que está acontecendo de fato no mercado financeiro com toda essa mudança que está se concretizando diante dos nossos olhos. E aqui eles mencionam sobre o IBIT também, só que essa notícia aqui já faz algum tempo
Então, uma notícia do início do ano, agora de 2025, mas o que eles falam sobre a questão dos 700 mil dólares por Bitcoin é o seguinte: durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça, o CEO da BlackRock afirmou em entrevista a Bloomberg que esteve em conversas com um fundo soberano. Fundos governamentais que, em geral, investem visando aumentar suas reservas internacionais. E esses fundos estavam então avaliando uma alocação em Bitcoin. E abre aspas aí, se todos seguissem nessa conversa, o Bitcoin poderia chegar a 500 mil dólares, 600 mil dólares, 700 mil dólares, destacou o executivo. E aqui eles falam também sobre o Bitcoin como alternativa à desvalorização das moedas, que é algo que eu já venho falando aqui com uma certa frequência no canal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu encontrar aqui, o gráfico da perda de poder de compra do dólar e do real ao longo do tempo. Então o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e é uma questão de tempo aí até perder o restante do seu valor. Temos também uma crise da dívida que já passa de 31 trilhões de dólares nos Estados Unidos, então não é à toa que o CEO da BlackRock já está falando sobre isso e sobre a possibilidade do Bitcoin ultrapassar aí $500 milhão por Bitcoin. Certo? Temos mais uma notícia aqui da Exame também. CEO da BlackRock diz que o dólar pode perder status de reserva de valor para o Bitcoin. Recentemente, o status de crédito dos Estados Unidos, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado. Então não à toa, porque conforme as moedas fiduciárias estão colapsando e a dívida vem aumentando cada vez mais, fica cada vez mais evidente para os players do mercado financeiro, inclusive do mercado financeiro tradicional, que o dólar eventualmente vai colapsar e muitas pessoas estão vendo então o Bitcoin como potencial substituto do dólar e ninguém mais, ninguém menos do que o CEO da maior gestora de ativos do mundo, o Larry Fink, vem falando sobre isso então. Então falando sobre os assuntos que a gente fala aqui recorrentemente no canal. O mercado financeiro tradicional já está encarando o Bitcoin como um ativo aí com um potencial gigantesco, inclusive para substituir o dólar e ser a base do novo sistema financeiro global. A próxima notícia aqui fala sobre a possibilidade do Bitcoin ameaçar o domínio do dólar se os Estados Unidos não controlar a dívida. Notícia aqui do portal Bitcoin. Então, claro, é um assunto que a gente vem falando bastante aqui no canal. A dívida dos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares e é claro que isso pode acontecer. Então o Larry Fink novamente ele já está alerta aí para o case do Bitcoin, embora no mercado financeiro tradicional, pelo menos no Brasil, essa notícia não seja tão comum, tão disseminada, mas os grandes investidores já perceberam o problema da dívida nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, o Elon Musk tentou, junto com o Doge, certo, tentar diminuir essa dívida, mas a dívida passou já dos 37 trilhões de dólares e segue crescendo. Então, se nem o Elon Musk, que consegue fazer um foguete dar a ré, conseguiu zerar a dívida, ele já desistiu da missão, certo? Então, eu acho que realmente não tem mais jeito, não tem mais como parar esse trem da dívida dos Estados Unidos. E se a dívida não for controlada, como nas palavras do Larry Fink aqui, o Bitcoin pode ameaçar o domínio do dólar, ou seja, pode ser a nova base aí do sistema financeiro global. Não à toa, a BlackRock já está se posicionando, não porque eles querem, certo? Porque basicamente os grandes players do mercado, políticos, burocratas, banqueiros, eles não têm tanto interesse assim em uma substituição do sistema financeiro tradicional, porque eles já estão numa situação de poder, numa situação bastante confortável, certo? A classe média, a classe baixa, que está cansada aí de pagar altos impostos, se aborrece com a burocracia governamental, com todos os problemas que a gente tem hoje em dia, mas a classe dominante, digamos assim, os políticos, os burocratas, os banqueiros, eles estão confortáveis, em tese, com a situação atual. Eles não fazem tanta questão que a situação mude, mas aparentemente eles já estão percebendo que isso é inevitável e eles estão começando a se posicionar de acordo. E aqui a última declaração, então, Bitcoin pode substituir o dólar, de CEO da BlackRock, notícia da Live Coins, então eles falam sobre isso. Então, basicamente, a gente está vendo uma adoção institucional do Bitcoin, a gente está vendo a base monetária de vários países crescendo. Essa aqui é a base monetária, a base monetária dos Estados Unidos.
que principalmente desde 2008 vem crescendo cada vez mais. Primeiro o pico foi a partir de 1971 e agora a partir de 2008 com as políticas de quantitative easing. Temos então grandes empresas como MicroStrategy comprando cada vez mais Bitcoin e sendo um case aí para o mercado, certo? Então eles são na máxima histórica, mais de 3 mil de valorização por cento de valorização nas ações da MSTR, da MicroStrategy nos últimos 5 anos, uma empresa que estava esquecida aí na bolsa de valores. E temos por outro lado também os ETFs de Bitcoin. É basicamente a tempestade perfeita aí para o Bitcoin. Temos o ETF da BlackRock crescendo cada vez mais entre os maiores ETFs aí do mundo e atingindo recentemente a marca de 700 mil Bitcoins, o ETF da BlackRock. Então é isso. É claro que o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas eu recomendo bastante que vocês estudem o assunto e saibam o que está acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas reclamam, certo? Pô, por que os banqueiros têm tanto dinheiro e comandam o sistema? A gente está vendo, possivelmente, uma troca do sistema financeiro global. E com uma troca do sistema financeiro global, muitas oportunidades aparecem. Mas se você estiver cego para essas oportunidades, você não vai conseguir aproveitá-las. Certo? Então, assim como grandes investidores se posicionaram no início do dólar aí como basicamente a moeda de reserva global, os investidores agora parecem estar se posicionando, antecipando o colapso das moedas fiduciárias, alguns alocando aí seu capital, criando posições em Bitcoin, outros criando posições em ouro, que também está na máxima histórica, mas o fato é que boa parte dos grandes investidores já estão entendendo o que está acontecendo com as moedas fiduciárias que têm prazo de validade e estão começando a colapsar cada vez mais rápido, e com as dívidas soberanas que também estão crescendo numa velocidade cada vez mais rápido. Então essas são as notícias de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e cliquem no hype também para ajudar a recomendar o vídeo se vocês acham esse tema aqui interessante. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal.